dia, meus amados e queridos irmãos. Somos gratos a Deus por Ele nos conceder mais um dia de vida, mais um momento para nós estarmos juntos estudando a palavra dEle. Não sei como você está, como sua família está, estamos vivendo momentos difíceis, mas eu creio e eu espero que você esteja bem, que a sua família esteja bem, ainda que com os problemas, mas com Cristo eu creio que vai tudo bem. E então eu quero, antes de nós começarmos o nosso estudo, orarmos juntos, tá bom? Vamos orar então? Pai, eu quero nesse momento agradecer ao Senhor porque nós podemos mais uma vez, embora em forma virtual, distante uns dos outros, mas estamos reunidos para aprender a Tua Palavra. Quero agradecer pela vida de cada irmão, de cada pessoa que estará ouvindo esta palavra, que estaremos juntos estudando a Tua Santa Palavra. Que o Senhor nos fortaleça nesse tempo difícil, nesse tempo de lutas, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor esteja abençoando os meus irmãos, aqueles que talvez perderam seus queridos, talvez estejam enfermos, não só deste grupo, mas em toda a face da terra. Que as Tuas mãos estejam estendidas sobre cada vida, sobre cada pessoa. E que nós, ó Deus, possamos pensar que muito pior que esta pandemia, que tem feito grandes estragos, separação, dores nos nossos corações, pior que tudo isso é o pecado, Deus, que atinge todo ser humano. Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos limpe e que o Senhor nos ajude a pensar realmente que o pecado é o que destrói não só o corpo físico, mas que destrói a alma, o nosso espírito, a nossa comunhão com o Senhor. Abençoa-nos e fica conosco, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Muito bom, irmãos. Hoje nós vamos continuar estudando a Palavra de Deus. Vocês já me conhecem, eu sou a Tereza Braz, nós estamos estudando o Evangelho de Mateus na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista em Brás Cubas. E hoje nós vamos continuar no capítulo 5, vendo sobre, em primeiro lugar, sobre a ira de Deus. Nós vamos começar no capítulo 21 e seguiremos até onde for possível. O capítulo 5 ele é bastante comprido, então a gente se demora um pouquinho nele, que também é a base fundamental, como eu sempre tenho dito, da lei de Jesus para a igreja. Neste capítulo 5, daqui para frente, nós vamos ouvir muito essa palavra de Jesus. Ouviste o que foi dito aos antigos e ouçam o que eu falo agora, né? Jesus então estava falando isso. Ele começa logo aqui nesse capítulo, no 21 em diante, ele começa falando, não matarás, e quem matar será réu do juízo. Os discípulos, a maior parte deles, os irmãos sabem que eram judeus, e eles sabiam muito bem que lá na lei de Moisés era proibido matar, e quem matasse era réu do juízo. Quem matasse então estava sujeito à lei de Moisés. Nós conhecemos a história de Caim e Abel, que ali em Gênesis 4, que Abel foi então, aconteceu ali o primeiro homicídio, Abel matando o seu irmão, foi o autor daquele crime, mas por que ele então matou o seu irmão? Porque ele se irou contra Abel e o matou. Nesses capítulos aqui, nesses versículos de 21 a 26, Jesus vai falar sobre a ira. Então, Caim irou-se contra o seu irmão e o matou. Então Deus procurou e disse para ele, a voz do teu sangue, ou melhor, o sangue, a voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra, maldito és tu. Isso aconteceu em consequência à ira de Caim contra o seu irmão. Sabemos que a ira nasce no coração do homem. Ela é um sentimento que causa ódio, um desejo de vingança, causa irritabilidade,
que precisa ser controlada pelo poder do Espírito Santo, para que ela não se torne pecado. Em 1 João 3, 12 e 15, João escreve que Caim era do maligno e as suas obras eram más, por isso ele matou o seu irmão. Sua ira se transformou em ódio, e o ódio é algo que Deus abomina, é abominação contra Deus. No versículo 15 também nós lemos que João escreve: todo aquele que odeia seu irmão é homicida e não tem a vida eterna nele. O ódio, então, é um germe do assassinato virtual. Hoje nós ouvimos muito essa palavra, virtual. Então, o ódio, ele nasce lá no íntimo, no invisível, mas ele se torna visível quando ele se transforma. O ódio pode transtornar a pessoa e tornar-se visível. Paulo também em Efésios 4, 26 e 27, ele diz: irai-vos, mas não pequeis, não deis lugar ao diabo, porque a ira é pecado. A ira muitas vezes é fruto de Satanás. Não permita que o diabo venha lhe tocar quando você irar. Em Gênesis 9 também, quando Deus estabeleceu o governo civil, Noé foi ali o primeiro governador. Deus estabeleceu a pena de morte. Ele diz lá que quem derramasse sangue do homem, por outro homem também ele deveria morrer. Aquele homem que matasse também deveria ser morto. Tudo isso foi antes da lei, que já era proibido. O homem não podia matar outro homem. Jesus, aqui em Mateus, ele, de certa forma, faz uma emenda à Constituição lá do Antigo Testamento. Ele diz: eu, porém, vos digo. Jesus apresenta, então, 3 formas de ira injusta que a pessoa não deve cometer. A primeira forma, ele vai dizer assim: aquele que se encolerizar contra seu irmão, uma palavrinha meio difícil. Encolerizar quer dizer irritar, zangar, indignar, criar ira para o irmão, fazer um impulso violento contra o seu irmão, contra qualquer pessoa, sem motivo algum. Estará sujeito a julgamento, seria levado naquela época, levado ao tribunal. Às vezes a pessoa acha que ela pensa, o que ela faz é correto, é válido. E aí uma outra pessoa acha que não está certo, que não é válido. Aquela pessoa, ela pode se irar, e essa ira pode criar uma confusão, uma discussão, briga. Então, uma coisa assim tão boba, tão simples, a pessoa muitas vezes pode ficar zangada, porque ela quer que você concorde com o que ela quer, com o que ela acha que está certo. Isso daí pode transformar-se numa ira. A segunda forma, Jesus diz assim: quem disser a seu irmão raca, será réu diante do sinédrio. Essa palavra raca nos tempos de Jesus era muito pronunciada. Ela significa vazio em aramaico. E é uma palavra de descato, de abuso, um termo de certa forma pejorativo. E isso era uma insulta à pessoa quando ela era chamada de raca. A pessoa que pronunciasse essa palavra seria réu diante do sinédrio, que era o tribunal mais elevado daquela região, naquela época. A terceira forma, Jesus fala assim: quem lhe disser tolo, será réu do fogo do inferno. Olha que situação difícil, né? A palavra tolo significa sem inteligência, sem juízo, um idiota, um simplório, e nos tempos de Jesus já era assim. O tolo na época de Jesus, faltava a moral, ele era idiota, como nós estamos falando. E muitas vezes ele deveria ser morto com as pessoas. As pessoas os insultavam. E um tolo,
Com isso, às vezes até a pessoa que era deficiente era considerada então como um tolo. E hoje não é muito diferente. Vocês conhecem pessoas que às vezes têm deficiência visual, física, qualquer deficiência, e muitas vezes ela é considerada como um tolo, ela é zombada, ela é menosprezada, ela é desacatada. Muitas vezes acontece isso, e já naquela época acontecia, e eles chamavam de tolo então. Mas Jesus, ele orienta seus discípulos que eles não deveriam agir assim, chamar o seu próximo de tolo, independente da situação ou da saúde, do estado físico daquela pessoa, porque o tolo, ele é réu do fogo do inferno. Naquela época também, o corpo desses criminosos, que chamavam o outro de tolo, ele era lançado nas chamas, num despejo conhecido como Vale de Inom, que era ali fora da cidade de Jerusalém. Nesse vale de Inom era lançado todo o lixo da cidade para ser destruído pelo fogo. E os judeus conheciam e sabiam que esse vale era o vale assim que queimava então todo o lixo e inclusive os réus que chamavam o outro de tolo. E ali era comparado então como o inferno. Foi nesse momento, nessa situação, que Jesus então falou para os seus discípulos, ensinando os seus discípulos. Vocês podem ler lá em Marcos 9:44, que diz que lá o fogo nunca se apaga, o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Esse era o lugar que o corpo da pessoa que se chamasse o seu próximo, então, de tolo, que seria lançado. Vemos que, então, conforme os ensinos de Jesus aos seus discípulos sobre a ira, que esse não matarás lá do Velho Testamento, ele vai um pouco mais além. Jesus amplia que não deveria, os discípulos, eles não deveriam causar motivos de ira ao seu próximo. E se porventura eles ofendessem o seu próximo ou qualquer uma outra pessoa por ira e por qualquer outro motivo, o caminho mais correto seria a reconciliação. Porque se eles fossem oferecer qualquer coisa ao Senhor, eles deveriam então, antes, fazer um concerto, fazer a reconciliação com o seu próximo, para que Deus pudesse aceitar a sua oferta. Nós também, como cristãos, qualquer ira, qualquer coisa que tivermos, nós precisamos sim fazer o acerto com o nosso irmão e não irar contra o nosso irmão. Seria também um testemunho para os discípulos que faziam parte do reino dos céus. Não haveria necessidade deles criarem problemas, mas que eles poderiam se consertar a qualquer momento que surgisse qualquer problema, enquanto eles estavam no caminho. Nós vamos ver agora, nos versículos seguintes, de 27 a 30, sobre o adultério. Aqui, Jesus então vai falar, no versículo 27, não adulterarás. Também era uma proibição na lei mosaica, lá em Êxodo 20, 14, Deuteronômio 5, 18, vocês percebem que a lei proibia o ato do adultério. Jesus, ele vai mais além. Ele fala que o desejo também pode ser pecado. A pessoa podia ser respeitável exteriormente, mas o adúltero, ele precisava ter um coração sincero, ter uma pureza interior, ter a sua mente renovada para que ele não fosse um adúltero. Só no pensamento, só no coração, ele já estaria pecando. O versos 29 e 30, Jesus ensina que se qualquer parte do nosso corpo nos fizer pecar, seria melhor nós perdermos aquele membro do que perder a alma para a eternidade. Mas seria, então, Jesus o defensor da mutilação? Cortar os nossos membros, cortar uma parte do nosso corpo? Não. Jesus não é a favor da mutilação, porque o cristão tem
o Espírito Santo para poder viver, para contar com sua ajuda a qualquer momento, para que ele possa ter uma vida santa e uma vida justa. Basta buscá-lo e ele estará com o cristão. Deus diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Então, em qualquer situação, o cristão pode buscar a Jesus, a Deus, que Deus está pronto a nos ajudar. Nos versos de 31 e 32, Jesus vai falar sobre o divórcio. Esse assunto nós vamos tratar mais à frente no capítulo 19, quando então nós vamos ver com mais detalhes sobre o divórcio, tá bom? Nós vamos para os versículos 33 a 37, que Jesus vai falar sobre o juramento. Jesus condena o juramento. Vejam bem, Jesus condena o juramento. Na lei de Moisés existiam várias proibições quanto ao jurar falso em nome de Deus. Vocês podem ler lá em Levítico 19, 12, Números 32, Deuteronômio 23, 21. Jurar em nome de Deus significava que Deus era a sua testemunha e o que a pessoa estava falando era a verdade. Porém, como todo homem é mentiroso e só Deus é verdadeiro, podem confirmar em Romanos 3, 4 e em outros lugares que a Bíblia diz que só Deus é verdadeiro e todo homem é mentiroso. Os judeus procuravam então evitar jurar falsamente em nome de Deus. E então, para não acontecer isso, eles usavam outros termos, como por exemplo, jurar pelo céu, jurar pela terra, jurar por Jerusalém, a cidade do grande rei, a cidade santa, e eles juravam até mesmo por suas cabeças. Mas Jesus condenou esta atitude dos judeus, porque eles substituíam o juramento em nome de Deus por hipocrisia. E colocavam então esses outros termos, como vimos, que também envolvia o nome de Deus, envolvia Deus, porque Deus é o próprio Criador da terra, Deus é o Criador de tudo. Por exemplo, o céu, a Bíblia diz que o céu é o trono de Deus, então Deus está no trono. E Jesus, a Jerusalém também, é a cidade do grande rei. Então, no Antigo Testamento, era assim. Agora, Jesus vem ensinar aos seus discípulos uma nova situação. Jurar é desnecessário. O nosso sim deve ser sim, sempre significar sim e não, não. O cristão deve sempre falar a verdade. A Bíblia diz lá em Colossenses 3, 9, não mintais uns aos outros. Mas quem nunca fez uma mentirinha, não é? Até o próprio Abraão, o pai da fé, ele tramou uma mentira para livrar a sua própria vida. Vocês podem confirmar em Gênesis 12, de 10 a 13. Mas, a princípio, nós falamos que Jesus ele condena o juramento. Mas o próprio Jesus jurou perante o sumo sacerdote. Mateus 26, 62 a 64. Lá no Tribunal de Justiça, diante do sumo sacerdote, Jesus ele jurou. A princípio ele portou-se como ovelha muda, ele não abriu a sua boca, conforme profetizou Isaías 53. Mas porém, quando o sumo sacerdote jurou pelo Deus vivo, obrigando que Jesus declarasse, Jesus tinha que declarar se ele era o Filho, o Cristo, Filho de Deus. Jesus se apropriou da lei lá do Velho Testamento, que está em Levíticos 5, versículo 1, que lá prescrevia que um judeu, quando ele estivesse em juramento perante o sumo sacerdote, ou seja, no tribunal, o judeu podia jurar. Então, Jesus, em Mateus 26, 64,
como um judeu que veio cumprir a lei, obediente à lei do seu povo, ele, quando o sumo sacerdote falou, perguntando se ele era o Cristo, ele falou assim: é como tu disseste. Em outra tradução, em outro lugar, lá em Marcos, que eu prefiro mais essa tradução lá de Marcos, ele, quando o sumo sacerdote perguntou se ele era o Cristo, ele respondeu: eu sou o Cristo. Eu mesmo sou o Cristo. Jesus estava então confirmando aquele juramento que o sumo sacerdote fez pelo Deus vivo, que ele era o Cristo, o Filho de Deus, o Messias, o Rei que veio para resgatar aquele que se havia perdido. Eu fico maravilhada com a palavra de Deus, que ela se cumpre totalmente. E Jesus cumpriu também a lei totalmente. Não há divergência. A princípio eu falei que Jesus condenava o juramento. Aqui eu estou dizendo que ele jurou. Por quê? Porque ele não ia negar que ele era o Filho de Deus. Então, em cima daquilo que o sacerdote estava jurando, Jesus confirmou que ele é o Filho de Deus, que ele é o Rei, que ele é o Messias. Nós, lá em Daniel, as irmãs, os irmãos que estudaram conosco, quando nós estudamos o livro de Daniel, Daniel interpretando o sonho de Nabucodonosor, ele diz lá que ele levantaria então 4 reinos. Um reino ia se elevando em poder, cada um mais do que o outro, mas que um dia, no futuro, Deus ia suscitar um reino que jamais seria destruído, que seria um reino soberano. Os irmãos podem confirmar em Daniel no capítulo 2, de 36 até o versículo 49, mais ou menos. Esse reino jamais seria destruído. Esse reino seria então um reino poderoso, que teria mais poder do que todos os demais reinos. E esse reino que viria, que Daniel profetizou, Daniel falou lá no passado, era o reino do Senhor Jesus Cristo, o Rei que veio para estabelecer o seu reinado na terra e reinar em cada coração daqueles que recebem Jesus, o recebem como Senhor e Salvador. Assim, Jesus ensina aos seus discípulos que não se deve jurar por qualquer coisa insignificante, mas pela verdade da palavra de Deus você pode jurar. E Jesus é a verdade, pela verdade você pode jurar. Quando o homem permanece nele e faz a vontade dele, o homem não precisa jurar. Jesus encerra essa sessão sobre o juramento dizendo: pois o que passa daí vem do maligno, que é o pai da mentira. Nos versos de 38 a 48, nós vamos ver o ódio versus amor. Aqui nós vamos encontrar Jesus falando para os seus discípulos no versículo 38. Olho por olho e dente por dente. Lá da lei de Êxodo 21, Levítico, Deuteronômio, vocês vão encontrar isso lá na lei. Esse olho por olho e dente por dente, na cultura ocidental, era conhecido como uma lei de retaliação ou como um princípio vingativo. Mas, na verdade, o objetivo desta lei não era permitir tal crueldade ou vingança, mas era para que o crime fosse pago na mesma medida com que ele foi cometido. Nem sem excesso, com muito rigor, ou nem com brandura, com pouco rigor, mas no mesmo nível que aquele crime foi cometido. Jesus, então, ele foi mais além. Ele mostrou aos discípulos que para eles não oferecerem resistência ao homem mau, ao perverso. Jesus ensinou então tudo ao contrário, mas que os discípulos tratassem então graciosamente com amor, para não excitar o ódio, não excitar a contenda. Em Provérbios 4, ou melhor, Provérbios 10, versículo 12, nós lemos: o ódio excita contenda, provoca contenda, mas o amor cobre as transgressões. Se
te pedirem a túnica, Jesus vai falando. A túnica era uma veste que os judeus usavam por cima da roupa comum, da roupa normal. Era uma túnica larga que eles usavam em cima da capa. Então, se a pessoa te obrigar você a dar a túnica, você larga também a capa. Dá tudo para a pessoa. É difícil, né? Se ele te obrigar a caminhar, dar 1000 passos, você vai dar 2000 passos com ele. Dobra a caminhada com ele. Dá a quem te pedir. Humanamente falando, como eu disse, Jesus estava ensinando aos seus discípulos, parece que algo impossível para eles viverem ali dentro do seu reino. Você vai levar, por exemplo, um tapa numa das faces e vai oferecer a outra face? Eu acho que na mesma hora você revida, né? Você dá um tapa também na outra face. Mas era isso que Jesus estava ensinando. Uma maneira assim simples para que eles pudessem entender a maneira espiritual. Dobrar a sua caminhada com seu inimigo significa carregar a bagagem dele, estar ao lado dele, estar acompanhando. Se aquele que te pedir emprestado, você vai emprestar para ele, porque você está em melhores situações do que ele. Estaria então, a gente fica pensando, né? Às vezes a pessoa pede emprestado, você pensa assim, será que realmente ela está precisando? Será que é isso que ela está querendo? Então, os discípulos estavam numa situação difícil, mas foi esse o ensinamento de Jesus aos seus discípulos e também para nós. Como nós já falamos, hoje e naquela época os discípulos tinham a presença de Jesus. Jesus falou que eu estaria convosco todos os dias. E nós temos hoje o Espírito Santo, que é o nosso amigo, é o nosso consolador, é o nosso Deus Espírito Todo-Poderoso. E quando nós então passamos a permitir que Jesus venha reinar na nossa vida, todas estas coisas vão se tornando mais fáceis para nós. E nós podemos então estar vivendo o evangelho da segunda milha. Ali Jesus fala, continua com ele a segunda milha, dá o segundo passo com ele. No versículo 43, Jesus fala, amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. São uns ensinos assim que parecem divergentes, né? Mas nós vamos ver. Se nós observarmos os 10 mandamentos lá em Êxodo 20 e também em Levítico e Deuteronômio, que nós encontramos os mandamentos, eles repetem aquilo que está lá em Êxodo, nós vamos observar que lá não tinha nenhuma ordem explícita para odiar os inimigos. A lei ensinava, sim, a amar o seu inimigo, Levíticos 19 e 18. Parece então que há um equívoco na palavra de Jesus, odiar ao teu inimigo. Mas Jesus é o Filho de Deus e ele vê o nosso coração. Ele sabe que temos inimigos, mas não podemos odiar. Se nós falarmos que nós não temos inimigos, nós estamos errando, porque o nosso próprio inimigo é o nosso próprio eu, que muitas vezes luta dentro de nós e ele se torna o nosso inimigo. Quando nós estudamos lá em Mateus, no começo, nas bem-aventuranças, nós lemos para que aqueles eram bem-aventurados, os perseguidos por causa da justiça e por minha causa. E também que os profetas também ali, eles foram perseguidos. Mas, na parte final desse versículo aqui, Jesus, ele fala assim, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Bem-aventurados os que são perseguidos. Então, orai por aqueles que vos perseguem. Mas quem são de fato os nossos inimigos? São aqueles que perseguem a Cristo e que perseguem o Evangelho de Cristo. Esses são os inimigos do Evangelho, que perseguem então os Cristo e os seus seguidores. Paulo, descrevendo em Filipenses 3, ele estava orientando aqueles cristãos lá de Filipe para que eles tivessem cuidado com os gentios. Quem são os gentios?
naquela época os gentios não eram os judeus. Os gentios hoje não são os cristãos. Com os maus obreiros, com os judeus, aqueles cristãos de Filipos, eles deveriam ter cuidado com esses, os maus obreiros, com os judeus, com a falsa circuncisão e de tantos outros. Ali Paulo orienta para que eles tivessem cuidado. E no versículo 18, Paulo declara, ele fala assim, declaro, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Esse grupo de pessoas, maus obreiros, hoje nós não temos maus obreiros, né? Obreiros falsos. É só a gente, às vezes, ligar o celular, agora é o celular, você começa a ouvir algumas pregações que você vê que não é uma pregação assim, genuinamente bíblica. Então, cuidado com os falsos obreiros, com os gentios, porque Paulo, ali aos Filipos, ele estava chorando, porque ele gostaria que a igreja de Filipos tivesse cuidado com os falsos mestres, com os falsos profetas que estavam ali no meio do povo de Deus, no meio da nação santa, que naquela época já era perseguida, e hoje também a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é perseguida por todos os lados. Assim, os inimigos que nós precisamos orar por eles são aqueles que perseguem a obra de Cristo, aqueles que promovem falsas mensagens do Senhor Jesus Cristo. Jesus mesmo disse lá em Mateus 12:30, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então os discípulos, eles precisavam estar ao lado de Jesus, eles precisavam ser amigos de Cristo, não inimigos de Cristo. Quem espalha, quem não ajunta-se com Cristo, é o inimigo declarado de Cristo. Mas o que Jesus então ele orienta aos seus discípulos e qual a posição, a atitude que eles deveriam tomar com relação a esses inimigos? Em Mateus 5:44, nós vamos encontrar essa resposta. Jesus fala assim: amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem. Infelizmente, às vezes até no meio da nossa família, quando você é cristão, alguém da sua família não é cristã, você pode ser perseguido. Na vizinhança, em toda a sociedade, nós temos os inimigos do Evangelho. Como falei, quem não é com Cristo é contra Cristo. E é por esses que nós precisamos orar. É a eles que nós devemos devotar o nosso amor, amá-los e orar por eles. O amor cobre uma multidão de pecados. Bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam. Os discípulos deveriam, então, retribuir o mal com o bem, no errado fazer as coisas certas, a injustiça com a justiça. Por quê? Para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu. O versículo 45 fala sobre isso. Os discípulos precisavam mostrar que eles eram filhos de Deus, orando por aqueles que os perseguiam, através do viver, porque os publicanos, os gentios também, eles faziam a mesma coisa, porém, eles não amavam. Os discípulos, o cristão, ele tem o amor de Deus que é derramado no seu coração. Por isso, somente o cristão realmente ama com o amor de Deus. Cada cristão, ao receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, está escrito que Deus derrama do seu amor no coração daquela pessoa. Então aquele amor é diferente. Nós não vamos estudar sobre amor, porque são várias coisinhas ali. Mas existem vários tipos de amor. E esse amor divino, Deus tem derramado no coração daquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador. Jesus fala para os seus discípulos então, no versículo 48. Sede vós perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial. Ser perfeito aqui não é ser sem pecado, ser 100% direitinho, impecável, porque isso o ser humano ele não consegue.
Todos pecaram, todos somos pecadores, mas perfeição aqui é você ter maturidade espiritual, que faz a diferença. Você ter lá no seu coração, aquele amor que foi derramado no seu coração, você procurar viver como filho do rei, viver como Deus quer que você viva. E outra coisa, Deus, ele não nos tratou segundo os nossos pecados, nem retribuiu a nós conforme os nossos pecados. Se Deus então fosse nos retribuir, fosse pagar para nós com os nossos pecados, nós seríamos miseráveis pecadores, nós não teríamos o perdão e a graça de Deus em nossa vida. Mas a misericórdia dele é grande sobre aqueles que o temem, pois as suas misericórdias, elas duram, de eternidade em eternidade. Salmo 103, versículos 10, 11 e 17, vocês poderão encontrar isso. Assim, os discípulos e os cristãos devem amar como Deus nos amou, quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda éramos inimigos de Cristo. Esses inimigos de Cristo, eles não compreendem o amor de Cristo na sua vida, porque eles não têm o amor de Deus derramado em seus corações. Que nós possamos, como discípulos de Cristo, como cristãos, viver esse amor. Que Deus nos abençoe. No próximo domingo nós vamos começar no capítulo 6. Um bom domingo para todos, tá bom?